Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento, que é executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar e ampliar os conhecimentos utilizando-os como formação complementar no seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar no programa de hoje é Gestão de Negócios, administrando com muito humor. Para isso, eu já recebo aqui no estúdio o nosso convidado de hoje, Maurício Albuquerque. Ele é autor do livro Administrando com muito humor e sempre foi um profissional da área de marketing e vendas. Altamente carismático, se tornou um profissional generalista, multifuncional e flexível, aliando as suas especialidades a outras áreas do conhecimento. Maurício Albuquerque também é uma pessoa que procura de maneira proativa assegurar a satisfação da plateia quando das suas alegres e motivacionais palestras. E esta palestra Gestão de Negócios, administrando com muito humor, que você vai acompanhar daqui a pouco, é uma palestra com foco na gestão de negócios de uma maneira descontraída, alegre. Ele trabalha com histórias jocosas, trazendo para a área administrativa, seja ela financeira, comercial, jurídica, colocando uma conclusão abalizada e muito profissional ao final de cada uma dessas pequenas histórias que ele conta. O que o Maurício procura, na verdade, é mostrar à plateia que mesmo ele possuindo talento, paixão, foco e muitos outros atributos, só estará completo se dosar tudo com muito bom humor. Maurício, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo a este nosso programa, essa nossa teleconferência das oficinas de gestão, oportunidades de desenvolvimento. É uma satisfação enorme ter aceito o convite do pessoal da oficina de gestão, principalmente do professor Alexandre Marino, professor Gilberto Moritz, que, endossado pelo professor Maurício Pereira, me fizeram esse convite e eu me sinto honrado em poder estar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, nesta noite, para, dentro do possível, corresponder à expectativa de centenas de alunos de administração da empresa. Ok. Muito obrigado pela sua primeira palavra conosco aqui, Maurício. E antes, como normalmente a gente faz, nós vamos exibir uma pequena matéria que fala um pouco de como o humor, o bom humor, interfere na vida das pessoas, no cotidiano de cada um de nós e, sobretudo, no ambiente de trabalho. Acompanhe aí a reportagem. O hormônio responsável pelo bom humor é a serotonina, uma substância que ajuda na transmissão dos impulsos nervosos entre os neurônios. O bom humor é um dos maiores facilitadores da convivência humana. Uma pessoa bem-humorada é mais calma, mais paciente e muito mais tolerante com o outro. Quem dorme pouco, se alimenta mal ou convive em um ambiente muito barulhento está sujeito a ter baixos níveis de serotonina. A escassez dessa substância atrapalha não só o relacionamento entre as pessoas, mas também diminui o nível de atividade motora e dificulta a aprendizagem. Quando você está bem humorado, você está mais bem disposto, você está mais apto a fazer as coisas. Se o chefe for muito bem humorado, as pessoas já acham que podem fazer o que quiserem. Entre as tantas virtudes necessárias para o sucesso de uma empresa, o bom humor é uma das mais importantes, principalmente quando o funcionário lida direto com o público. Muitas dessas empresas atendem pessoas que vão às lojas não só para comprar, mas para realizar desejos pessoais, como comprar uma roupa, um eletrodoméstico, um carro, um imóvel. E é nessa hora tão delicada que o cliente espera encontrar um vendedor muito bem-humorado. Bom, para nós é extremamente importante, como prestadores de serviço, né, não passar o estresse para o cliente. Então, tu vai ser mais proativo, o cliente vai perceber isso, que tu realmente está tentando ajudar e servi-lo da melhor forma, né? Além disso, o bom humor entre as pessoas da equipe também faz com que que a equipe tenha mais produtividade, que dialoguem mais, que troquem mais informações. Muito bem, a gente pode acompanhar aí como as pessoas se comportam mesmo diante do humor e, sobretudo, como é que as empresas, o ambiente de trabalho
E o resultado que se espera das empresas tem a ver com o nosso estado de espírito. Exatamente. Eu queria só lembrar, para começar a conversa aqui com o Maurício, de uma frase que me lembro de longa memória das publicações Seleções do Reader's Digest. Claro. Rir é o melhor remédio. Era uma sessão que tinha ali. Exatamente. E de fato rir é o melhor remédio? E, inclusive essa sessão premiava os escritores que mandavam para lá. Ou seja, desde 1941, quando foi fundada a revista, eles sempre tiveram esta página, demonstrando que realmente o humor se faz necessário no dia a dia. Não é o fato de rir só ser o melhor remédio, é o fato de ser bem-humorado. E bem-humorado é a maneira de desenvolver-se no dia a dia de uma maneira mais descontraída, mas sempre com responsabilidade. Agora, ao longo do período que você vem trabalhando com essa temática, que aparentemente parece desconexa, né? Quer dizer, juntar administração, gestão, que é algo que às vezes chateia, estressa, perturba as pessoas, com essa perspectiva de um bom humor, e está aqui na sua obra, né? Quer dizer, administrando com muito humor, onde é que você achou a junção disso? Onde é que se encaixam essas duas noções aí? É interessante que essa pergunta, professor Alves, foi colocada quando eu fui entrevistado pelo radialista e homem de TV, psicólogo, Luiz Carlos Prates. Ele, realmente, eu mostrei para ele que o bom humor, ele realmente se torna favorável em administração empresarial quando você torna um ambiente de trabalho descontraído e dentro de uma maneira objetiva de buscar objetivos através de um bom relacionamento. Agora, essa dinâmica que você utiliza, que a gente pôde acompanhar e vai ver daqui a pouquinho aqui na sequência sistemática da apresentação do Maurício, de você se utilizar de pequenas anedotas, de histórias jocosas, quer dizer, isso faz com que o público ria ao mesmo tempo, se sinta descontraído e tire dali lições, não é isso? Com certeza. A gente observa que em uma determinada entrevista eu falei sobre um case e em seguida a repórter perguntou, mas espetacular, achei graça e o que se aproveita? Disse, bom, agora vem a parte conclusiva. Vamos efetuar o trabalho desenvolvendo um case, uma história jocosa. Quando isso acontece, e isso já aconteceu, eu dando palestra para determinado grupo em company, terminou a história, foi aquela gargalhada de 30 e poucos elementos gerentes de uma empresa em São Paulo. Aí eu perguntava, seu Luiz, foi ótimo, realmente foi sensacional. O que o senhor aproveitou com essa piada? Como assim? Não, nós estamos trabalhando na área de gestão de negócios. E ele respondeu, eu achei um dinamismo tremendo. E ele, em seguida, começou a analisar, observa bem, a analisar o conteúdo da piada e disse, realmente, nós aproveitamos e tiramos de dentro de uma piada ou de um caso jocoso algo útil na vida profissional. E a gente pode observar também, na reportagem produzida pela Bárbara e pela Cláudia, que a gente acompanhou agora há pouco, que tem todo um aspecto fisiológico envolvendo essa questão do humor. Você libera hormônios, você libera, enfim, componentes químicos no organismo que te tornam mais agradável às pessoas e tornam o ambiente mais agradável. Então tem esse aspecto também do humor, né? Com certeza. E essa parte é justamente a que coordena o trabalho do aproveitamento desse gestor. Muitas vezes vem determinadas perguntas ou questões sobre como aproveitar os casos jocosos dentro da administração, onde a chefia é mais forte, mais pesada. Mas depois da nossa apresentação dos slides eu volto a... Então vamos começar. Vamos começar então a acompanhar cada um dos slides que o Maurício preparou para a gente para poder basear mesmo esses comentários, essa apresentação. Vamos para o primeiro lá, vamos ver.
Então aí, ó. Em gestão de negócios se escreve a palavra sucesso dessa forma. Gramaticalmente não. Gramaticalmente não, porque sabe que não seria. Mas nós trouxemos, em vez do S e do C, nós trouxemos cifrões. Ou seja, na gestão de negócios nós buscamos objetivos. E tem uma máxima em gestão de negócios: somente teremos sucesso na gestão de negócios se realmente acreditarmos no produto que estivermos negociando. Essa é a primeira lição que a gente já tem que reforçar aqui. Reforçar. Para os alunos que estão nos acompanhando. Com certeza. Vão trabalhar com isso. Próximo, vamos lá. Gestão de negócios, em uma pesquisa de opinião que foi perguntado a 7.760 profissionais na área de gestão de negócios, que foi a seguinte: qual é a coisa mais importante para progredir como gestor em sua área? O resultado foi que 12% disseram que era a sagacidade política, 16% disseram que era inteligência, 17% disseram que era inspiração e 55% disseram que era iniciativa o grande sucesso. Então essa é uma síntese de como é que eles se sentem diante da perspectiva de crescimento profissional, enfim, como gestor de negócio. Como gestor de negócio. Vamos para mais uma? Agora vem o primeiro case. Vem o primeiro case, o cachorrinho e o tigre. Esse case é muito importante porque demonstra em gestão de negócio um exemplo sensacional. Por exemplo, um cachorrinho perdido na selva viu um tigre correndo em sua direção. O tigre está correndo em sua direção e ele disse: o que eu vou fazer? Olhou, tinha uma série de ossos assim, ele se abaixou e começou a roer os ossos. Quando o tigre foi em cima, que ia atacá-lo, ele disse assim: ah, que delícia esse tigre que eu estou acabando de comer. Aí o tigre parou e voltou. Disse: nossa, mas que cachorro furioso, estava comendo um colega meu, não é possível isso, que cachorrinho furioso. O macaco vendo aquilo, sempre o macaco, foi lá e disse: o tigre, é a onda dele, não é nada disso. Ele estava querendo te passar para trás e conseguiu. Olha só o objetivo dele, conseguiu. Você está amedrontado, que nada. Não me diga que ele fez isso comigo, agora eu vou engolir ele inteiro. Vamos lá. E lá vem o tigre para cima do cachorrinho, com o macaco. O cachorrinho olhou, e agora o que eu vou fazer? Vinha o macaco com o tigre nas costas. Ou o tigre com o macaco nas costas. O tigre com o macaco nas costas, correndo, e quando chegou em cima, assim, o cachorrinho diz assim, ó: ô macaco, impressionante, pedi para ele trazer mais um tigre para me comer e ele não, até agora não apareceu. O tigre parou, sumiu com o macaco e acabou com o macaco, é claro, né? Isso se chama estratégia de sucesso. Estratégia de sucesso. Um cachorrinho demonstra para nós, como gestor, como se monta rapidamente uma estratégia de sucesso. Muitas vezes nossos planos e objetivos não são alcançados. Por esse motivo, sempre devemos ter um plano de emergência para assegurar a busca dos objetivos. Nem que seja parcialmente, e assim manter o mínimo ponto de equilíbrio, enquanto estamos preparando um plano B, por exemplo. Isso é muito, muito, muito importante. E devemos sempre nos lembrar que, em momentos de crises, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu repito porque essa frase é de Albert Einstein. Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. É ter aquela criatividade, está aí a frase, ó, que o professor Maurício se refere, né, do Einstein. Quer dizer, não adianta você ter muito planejamento, porque pode chegar um momento em que a situação não lhe é favorável do ponto de vista da gestão de negócio. E aí? Aí você tem que imaginar uma solução. Sempre tem que existir em gestão, como um gestor de negócio, professor Aurélio, ele tem que estar sempre com um plano B. Vamos fazer uma planificação deste segmento ou deste objetivo na empresa. Está todo ele feito, mas tem de haver um plano B. Isso no mundo corporativo atual é uma necessidade de um plano bem efetuado na área de gestão de negócios. Que você consiga responder imediatamente a alguma situação adversa daquela que foi. Com certeza, uma absoluta certeza. Vamos lá, mais um? Vamos lá.
Agora é uma aula de negociação. Essa aí é muito importante, que demonstra realmente o que é avidez. Uma pessoa muito bem relacionada nos Estados Unidos olhou para o seu filho e disse: ó filho, quero que você case com uma moça que escolhi. O filho, mas pai, para aí um pouquinho, eu tenho 20 e poucos anos, eu vou escolher a minha esposa. Meu filho, ela é a filha do Bill Gates. Aí o filho, bem pai, nessa condição eu realmente podemos dar. Aceito, né? O pai, um grande homem de gestor de negócios, o que fez? Foi até o Bill Gates. Bill Gates, meu amigo, tem um ótimo candidato a ser teu genro. Minha filha é pequena ainda, mas ele é vice-presidente do Banco Mundial. Aí o Bill Gates, bom, neste caso, há interesse sim desse casamento. Saiu dali esse negociador, foi direto para o presidente do Banco Mundial e disse assim: presidente, estou aqui para lhe apresentar sensacional, uma pessoa excepcional para ser vice-presidente do Banco Mundial. O presidente disse: para aí um pouquinho, eu já tenho uma série de vice-presidentes, inclusive alguns de ordem política internacional por necessidade. Agora, o senhor ia apresentar disse: mas presidente, esse é o genro do Bill Gates. Não, nesse caso pode começar amanhã. Então é uma negociação brilhante. Uma negociação brilhante. Isso demonstra o quê? Demonstra realmente que não existe negociação difícil, perdida, nem impossível. Tudo depende da estratégia usada. Esse é um exemplo claro de uma grande negociação. Alvin Toffler sempre afirma: temos que pensar nas coisas grandes enquanto fazemos as pequenas, para que todas as pequenas coisas caminhem na direção certa. E é o grande Alvin Toffler, que é um dos gurus aí da administração. Exatamente. Nós estamos aqui em mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, hoje conversando com o professor Maurício Cláudio de Albuquerque, que, entre outras atividades, tem a publicação desse livro aqui, Administrando com Muito Humor, que é o tema dessa nossa conferência. Estamos aqui acompanhando essas histórias divertidas, engraçadas, que o professor Maurício conta, sempre com uma conclusão voltada para esse mundo corporativo, lições, na verdade, para quem tem que tomar decisões, quem tem que responder à gestão da sua empresa, do seu negócio. Mas vamos lá, mais para frente um pouquinho. Na gestão de negócios, o sucesso depende somente das pessoas. O importante é fazer o trabalho com objetividade, iniciativa e criatividade. Ideias criativas e realizáveis os motiva a buscar objetivos sempre maiores. Esse é o ponto básico, na minha opinião, sobre o gestor de negócios. Ele tem de fazer o trabalho dele, se tornar importante, tendo objetividade e criatividade. E sempre voltando ao que nós falamos anteriormente, naquela pesquisa. A iniciativa, hoje, de um profissional é ponto excepcional dentro do crescimento de uma empresa. Vamos seguir? Tem mais uma história para frente aí, professor? Temos sim. Agora vem um caso diferente, né? Espermograma. Isso já demonstra assim, já fica a pessoa pensando uma série de detalhes. Pô, espermograma é algo normal. Um velhinho tinha que fazer um exame de espermograma. Foi à farmácia, comprou um potinho, chegou em casa, foi direto para o banheiro. Tentou com a mão direita, tentou com a mão esquerda, nada. Chamou a esposa, meio constrangida: querida, vem cá me ajudar nessa situação aqui. A mulher chegou dentro do banheiro e tentou com a mão direita, tentou com a mão esquerda, aí apelou, tentou com a boca e não conseguiu. Meio constrangido, chamou a vizinha. A vizinha voltou, entrou, tentou com a mão direita, tentou com a mão esquerda, meia constrangida, tentou com a boca e não conseguiu. Aí chamou a filha, 18 aninhos, chegou lá e disse: por favor, vamos tentar, tenta você também.
A menina tentou com a mão direita, tentou com a mão esquerda, tentou com a boca também e não conseguiu. Não teve jeito. O velhinho, triste, cabeça baixa, voltou à farmácia e devolveu o potinho dizendo: senhor, poderia me trocar esse potinho? Porque ninguém conseguiu abrir esse potinho lá em casa. Francamente, não era esse o desfecho que eu estava imaginando. Quer dizer que aqueles que estão vindo agora, a mente poluída, hein? Já estão pensando em outra coisa. Isso demonstra o quê? Que nunca devemos tomar decisões precipitadas em nossa empresa. Sem procurar realmente saber todos os pormenores de uma ação profissional. Muitas vezes prejudicamos a empresa porque não fomos saber totalmente a história de determinada ação a ser desenvolvida, o que ocasiona uma série de problemas para a empresa. A falta de comunicação, muitas vezes, torna-se um problema interno na empresa, na área de gestão de negócios. Olha só, essa foi surpreendente. E tem um detalhe, não esqueça da famosa falha de comunicação, que essa é a tua área. É verdade. Olha lá, é mais importante o que a pessoa entende do que o que você transmite. Portanto, você tem de se comunicar bem, esteja em que departamento da empresa você estiver. Essa é final, assim, definitiva. Eu sempre costumo citar, como exemplo da comunicação, a necessidade, que é muito mais importante o que a pessoa ouve daquilo que você fala, porque você pode estar falando corretamente, ela interpretar de outra maneira e as coisas virem a se complicar. Eu sempre cito como exemplo, sempre na área de administrando com humor, o caso de um motorista que antes de uma curva passa por uma senhora e essa senhora grita assim: olha o porco! O motorista vira e responde: porco é você, sua vaca! Resultado, ele atropelou o porco, saiu da curva e se espatifou-se no árvore. Então, isso ela deu a mensagem dela. Ela deu a mensagem Ele certa. compreendeu errado. Ele compreendeu errado. E o prejuízo acabou sendo dele. Exatamente. Vamos seguindo ainda, mais slides do professor Maurício aí. Verde e rosa. Verde e rosa. Esse é outro case que nós costumamos sempre apresentar, que é muito importante, porque verde e rosa para nós brasileiros é interessante porque este meu livro que você falou está tendo um sucesso enorme em Portugal, e dizia um amigo meu de Portugal: que bom, Maurício, que você não colocou nenhuma piada de português aqui. Eu acho que é por isso o sucesso do teu livro aqui. Mas hoje já temos Argentina, Uruguai, Chile e México adquirindo. Tanto é que já estão fazendo a versão para o espanhol. Olha só que maravilha. Pelo sucesso do livro. E para eles não entenderam lá o que era verde e rosa. Não acharam interessante esse case meu. E esse verde e rosa é interessante pelo seguinte, porque nós no Brasil, quando fala em verde e rosa, direto a mangueira. Lembramos a mangueira. Muito bem. Acontece que um sujeito estava no maior porre e vem uma procissão com a santa no andor, passando e tudo mais. E quando foi passando assim, ele muito bêbado disse assim: olha a mangueira aí, gente! Pô, isso é a chamada da escola de samba. O que aconteceu? O padre ficou uma fera, assim: seu excomungado, você não respeita a santa no andor? Onde se viu a coisa dessa, você está gritando música. Aí, e naquele momento o padre olhou assim, a santa bateu numa mangueira que tinha na frente e se espatifou. Resultado, disse o bêbado assim: eu avisei. Mas o padre é muito estressadinho. Não cuidou da árvore, da mangueira. Não cuidou da árvore e perderam a mangueira. Aí você vai dizer: muito bem, em gestão de negócio, o que você aproveita com isso, Maurício? Simples. Eu coloco justamente o slide porque o estudante que está analisando, ele tem a facilidade de já acompanhar isso é que eu achei mais importante, por isso que eu estou colocando o slide. Com certeza. Na gestão de negócios, devemos dar muita atenção às mensagens do concorrente, menores, pois nos orienta para evitar percalço em grandes negociações. Então não é porque ser um concorrente menor que nós venhamos a deixar de dar a importância dele como concorrente na gestão de negócio. Procure entender a mensagem da concorrência, aprenda com ela e tome suas próprias decisões.
avalie sobre todos os aspectos, com critério e sem precipitações, porque a concorrência tanto pode estar certa como pode estar errada. Mas podemos aprender muito com seus erros. E realmente é o que acontece. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de olhar o nosso concorrente na área de gestão de negócio, por menor que ele seja. Porque muitas vezes um pequeno concorrente está dando a luz dentro do seu trabalho para que nós, através daquele pequeno desenvoltura, a gente consiga fazer uma planificação bem maior na nossa empresa. Então nós temos de ter a respeitabilidade com o concorrente pequeno como o concorrente maior. Vamos a mais um case? Qual é o Podemos. próximo agora? A sabedoria é filha da experiência. Muito bem. Essa é filosofal. Isso aqui é... Eu pedi para a jornalista e economista para colocar o nome dela. Ela não permitiu, disse, não, tu pode contar o caso, mas não coloca meu nome. Conta um milagre sem contar o Exato, santo. é muito famosa mesmo. E essa famosa colunista da empresa falada, escrita e televisada, ela entrou num avião para Brasília. Pegou uns últimos lugares, ficou no meio. No lado estava um garoto, mais ou menos 12 anos de idade, arrumadinho, com um livro na mão. Levantou o voo de São Paulo para Brasília. Ela olhou e perguntou e disse assim, olha, me disseram que a gente conversando com a pessoa ao lado torna a viagem mais rápida. O que tu acha nós trocarmos ideia de algum assunto? O rapazinho calmamente, com seus 12 aninhos, fechou o livro, olhou para ela. Pois não, senhora. Qual é o assunto que a senhora gostaria de dialogar? Ela achou a importância dele, né, com seus 12 anos, e disse assim, o que você acha? Devemos dar oportunidade ao Alckmin ou vamos reeleger o Lula? Ele disse, boa pergunta. Mas antes me permita, senhora, de fazer uma pergunta? Pois não. A senhora sabe que cabrito, cavalo, vaca, eles se alimentam da mesma alimentação, ou seja, capim, gramas, etc. Concorda? Sim, concordo. Muito bem, a senhora poderia me responder por que então que o cabrito faz o cocô com as bolinhas, a vaca faz um cocô que é uma plastra e o cavalo umas pelotas? Pô, a jornalista ficou impressionada com a pergunta e não tinha a mínima ideia disso. Olhou, não, eu confesso que eu não sei por quê. O garoto olhou bem para ela, minha senhora, se a senhora não entende de cocô nenhum, por que a senhora vai querer falar em Alckmin e Lula comigo? Significa que a sabedoria... Significa exatamente que a sabedoria é filha da experiência. Filha da experiência. Com toda a experiência dessa jornalista, com toda aquele garoto de 12 anos demonstrou para ela que a realidade é outra no dia a dia ou nas condições que enfrentamos. Isso nos chama a atenção, que, olha lá, nunca devemos subestimar o concorrente. Nós trouxemos isso para a gestão de negócio. Essa jornalista subestimou aquele garoto de 12 anos. Nunca devemos subestimar o concorrente. Essa pequena história aconteceu com uma famosa e inteligente jornalista, comentarista de economia, que jamais imaginaria de um garotinho de 12 anos responderia a sua pergunta efetuando outra, criando uma situação difícil para ela. Se a colunista não entendia de cocô de vaca, cavalos, cabritos, por que um garoto de 12 anos deveria entender de Lula ou Alckmin? Essa é uma realidade. É a conclusão que a gente tira aí. Bom, mais uma vez nós estamos aqui nessa teleconferência do projeto do programa Oficina de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, conversando aqui com o professor Maurício Cláudio de Albuquerque sobre como você vai atuar, você que está nos acompanhando, estudante de administração, com um bom humor na gestão de negócio, na gestão da administração, na administração, enfim. Professor, seguimos em mais um case aí, para depois, em seguida, a gente passar algumas perguntas que nós temos aqui dos alunos que participam. Um detalhe importante, inclusive nesse case dessa colunista, é o seguinte, que nós observamos que os clientes ou concorrentes, cada um deve ser interpretado a seu nível. Nós não podemos
deixar de analisar o nível deste concorrente. Em gestão de negócios, as argumentações não podem ser superiores ou inferiores. Deve se adequar a cada tipo e poder de voo de cada um, assim como o nível de linguagem e argumentação, se quisermos ser ouvidos. Lembre-se sempre daquilo que o nosso aluno na área de comunicação. Estou ao lado de um grande profissional. O que se entende é mais importante do que aquilo que se pergunta ou fala. Tá aí mais uma liçãozinha que a gente tira aqui dessa conversa com o professor Maurício. Deixa eu passar aqui para 3 questões, ou pelo menos para uma delas. Nós temos aqui que chegaram dos alunos que nos acompanham. Mais uma vez, obrigado pela sua participação em todos os programas, em todas as teleconferências. Temos tido uma ativa participação dos alunos que estão nos polos dos cursos à distância. O Eduardo Torres, professor, de Laguna, do Polo de Laguna, gostaria de saber como dosar a seriedade advinda da gestão de negócios com o bom humor que os estudiosos pregam, incluindo o senhor como uma pessoa envolvida com isso. É importante observar que o bom humor não deve ser interpretado como sarcasmo, zombaria ou outra coisa contrária à intenção inicial, que é a de mais qualidade, seriedade e harmonia nas relações. É do Eduardo Torres aí. Eduardo, em primeiro lugar, obrigado por participar da nossa oficina de gestão. E posso te falar que a tua pergunta é muito inteligente. Você deve ser um dos alunos nota 10 da área de administração. Eu gostaria de saber como dosar a seriedade. Muito bem. A dosagem depende exclusivamente de cada pessoa. Você não pode estar rindo à toa, mas você pode ser uma pessoa, em primeiro lugar, se capacitando no segmento dentro da empresa que você é responsável, você ser sério, coerente nas suas decisões, capacitado, ter a sua iniciativa e tratar todo mundo com leveza, com tranquilidade, com harmonia e com um sorriso. Pode estar certo que aquele profissional, como você bem diz aqui, que realmente tiver as condições mínimas de um bom trato profissional, mesmo que aquele colega não tenha aquela simpatia necessária, pode estar certo que ele vai ganhar pontos profissionalmente falando. E se ele hoje não é notado, ele vai ser. É uma questão só de time. E com certeza é a maneira de se buscar esse sucesso com harmonia e com muito humor. Observando isso que você falou, não deve ser interpretado como sarcasmo e tudo mais. É a parte que eu iniciei a resposta sua. A pessoa que trata o bom humor com sarcasmo, com zombaria, ela não é um profissional de competência. Ela é apenas um brincalhão extrovertido e que sai responsável. Você não. Você vai usar o bom humor de outra maneira, diferenciada. Com capacitação, com iniciativa própria, com profissionalismo e aquele cara bem dado, bem alegre, tranquilo, transmitindo segurança, harmonia e humor. E uma pessoa agradável. Claro. Com os colegas, com os clientes, com, enfim, esse ambiente. Vamos retomar mais um pouquinho da apresentação dos bons casos, divertidos casos aqui que o professor Maurício está nos passando. Eu vou deixar o slide 21 para depois dos cases. Vamos passar para o próximo, o outro case, né? Esse é muito importante, é o testículo esquerdo. Vamos lá. O sujeito foi ao médico porque estava com o saco inchado. Eu sou obrigado a usar, queridos alunos, essa terminologia, porque a terminologia se torna mais jocosa quando se usa a terminologia mais popular. Isso não faltando com respeito, sobre hipótese alguma, a qualquer aluna ou aluno, compreende, nesse sentido. Então, quando eu digo o testículo esquerdo ou o saco inchado, é porque é a realidade. Só no lado esquerdo ele estava. O médico disse que era uma inflamação terrível nesse testículo esquerdo e que ele deveria ir para um profissional, porque estava feio a situação dele. O que ele fez?
você vai nesse profissional que resolve o seu problema. E entregou um cartão. Só que, na hora que ele entregou o cartão, ele entregou errado e entregou de um amigo desse médico que era advogado. Marcado o horário, lá está um enfermo na frente do advogado e disse assim: doutor, eu gostaria de uma consulta. E o advogado: pois não, o senhor pode falar, um momentinho. Baixou as calças, olhou o advogado e mostrou: olha só a minha situação do testículo esquerdo, como está inchado. O que o senhor me diz disso? Puxa, o advogado ficou estarrecido com aquela situação, porque, meu Deus, o que é isso? Olhou para ele, não sabia o que dizer. O cara com as calças arriadas mostrando o problema do testículo esquerdo. Ele olhou bem e eu disse assim: meu senhor, o senhor me desculpa, mas eu sou profissional do direito. Aí ele disse, botou as calças assim: mas o senhor vai ser especialista na casa de São Damião, porque aqui não é possível isso. Então imagina só a situação. O que nós aprendemos com um caso desse? Nós aprendemos que a comunicação, e volto à área comunicação, como é importante, professor, a comunicação. E como ela está presente nas mais diferentes atividades profissionais. Impressionante. Olha, ainda ou não, a comunicação é sempre 50% de quem fala e 50% de quem escuta. Mas não esqueça nunca que aqui a outra parte entende é que vale mais do que você fala. Ao administrarmos uma empresa, nos deparamos com diversos casos no dia a dia. Isso é normal. Requer a gerência atitudes positivas e nunca esquecendo os detalhes da ação a ordenar, para que não haja enganos em suas ordens. Isso é muito importante. A parte de comunicação dentro da área empresarial é ponto primordial. E você pode utilizar o bom humor para fazer essa comunicação. Se você tiver uma empresa, se você estiver dentro da área de gestão, como gestor de negócios, e você quer tornar aquele ambiente agradável, sadio, você pode fazer as comunicações, por mais sérias, por mais objetivas que seja, implantada com bom humor. Em primeiro lugar, tudo que for com bom humor, a receptividade será muito maior, muito mais alegre, e com isso a desenvoltura na solução será muito mais positiva. Mais um case? Temos mais um na sequência, professor? Como é que estamos na nossa... Temos o caso do surdo. Um casal de namorados, por exemplo, estava passando de mãozinhas dadas. Aí passou por uma obra e gritou um pedreiro: ô cara, fica aí passando com a mina de mãozinha dada, qual é a tua? Leva para o motel. Aí ele continuou, né? Ficou meio envergonhado e continuou passeando. Passou por uns senhores de idade que estavam jogando dominó, disseram assim: de mãozinho dada com a garota, qual é a tua, garota? Eu na tua idade levava logo para transar, disse o velhinho. Ele ficou num vermelhão enorme e continuou caminhando. Levou a menina para casa, chegou na hora de se despedir, olhou bem a moça e disse: tchau, meu amor, e beijou a moça na testa. A moça olhou bem para ele e disse assim: até amanhã, sua bicha surda. Ou seja, essa é a juventude atual, esse é o mundo que nós vivemos, com um avanço da liberdade que existe. Então, imagina só. Conclusão: escute e põe em prática o conselho dos consultores externos. São pessoas com experiência. Se não fizer isso, a imagem de gestão empresarial automaticamente será deteriorada. E o detalhe importante: a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Basta você saber qual a crítica você vai aproveitar na gestão de negócios. Deixa eu dirigir mais uma pergunta, professor Maurício. Essa é do Carlos, da graduação presencial. Obrigado a você também, Carlos. Como trabalhar com bom humor se o seu gestor é aquele que está sempre certo e ainda é chegado a conchavos, a criar um ambiente desfavorável? Essa é a questão do Carlos aí do polo presencial, da graduação presencial. Carlos, muito boa a sua pergunta, porque, como eu falei antes ao Eduardo, você
se posiciona como um profissional competente, trabalha com harmonia, mas encontra uma chefia, que é o seu gestor, que está sempre certo, tudo para ele é correto, o que ele faz está certo, as críticas são duras e é chegado a conchavos, isso é o que é pior na empresa. Esse é um detalhe que eu admiro muito, Max Gehry, que para mim é um papa da área pessoal corporativa no Brasil. Ele sempre tem um conselho muito objetivo, muito seguro nesta área. E eu sempre aconselho aos estudantes que leem Max Gehry, porque tem um aprendizado muito grande na condição interpessoal. Isso é muito, muito importante mesmo. Muito bem, como trabalhar com bom humor se seu gestor está sempre certo? Em primeiro lugar, nós temos de, Carlos, nos realmente acostumarmos com chefias ou líderes que realmente são ditatoriais. Isso é muito normal, muito comum na área corporativa. E nós, como estudante na área de administração, já temos de se preparar para esse tipo de problema no dia de amanhã. Primeiro, todos nós somos diferenciados em termos de condição psicológica. A gente não sabe o que esse gestor pensa, qual a situação que ele está passando dentro da empresa que muitas vezes não é transmitida ao funcionário. E muitas vezes ele faz isso porque ele acha que o cargo dele lhe dá esse direito. O que nós devemos de fazer é ter procedimentos. A área de procedimento na gestão de negócio é de caráter importantíssimo. Por quê? Porque você tendo procedimento como profissional, você vai seguir o seu trabalho com coerência, com certeza do que está fazendo e procurando cada vez melhorar mais. E tratando todo mundo com educação, com finesse, com alegria, sendo a pessoa mais tranquila possível. Com o tempo, essa chefia vai começar a observar que você está se destacando entre os demais colegas. Sim, gozado, nunca prestei atenção no Carlos e ele realmente é um diferenciado. É brincalhão, é alegre e o trabalho dele, eu não consigo chamar a atenção dele, porque está sempre correto. Então, muitas coisas na gestão de negócio, e quando nós temos uma chefia que não tem a facilidade de buscar, compreende a liderança com bom humor, nós profissionais, nós que estamos no outro lado, chefiados por ele, temos condição de lhe dar um bom exemplo. Ok, Carlos? Ok, vamos retomar aí que o professor ainda tem mais alguns slides para apresentar e a gente tem aí uns 15 minutinhos até o final da nossa teleconferência. Eu estou aqui quase no Queremos fim. dar conta disso, exatamente, esgotar para também seguir com as perguntas aqui ainda. Vamos lá, professor. Muito bem. O bebê camelo. É o próximo case que a gente tem aí. É o próprio case. Realmente, esse é um case muito diferenciado. O bebê camelo perguntou à sua mãe: por que os camelos têm córcovas? A mãe: filho, é o seguinte, nós somos animais do deserto. Nós necessitamos dessas córcovas para reservar água e por isso somos conhecidos por sobreviver sem água. Aliás, somos mais famosos na Terra por vivermos sem água por causa das nossas córcovas. Certo, mãe? E por que nossas pernas são tão longas? E a mãe responde: filho, certamente é assim para permitir caminhar no deserto, na areia, na profundidade da areia, nos dá mais oportunidade de dar passadas e com isso conduzir aqueles que nós levamos ao seu destino. Certo, então o que os nossos cílios são tão longos, diferenciados dos demais? De vez em quando atrapalha até a minha visão. Meu filho, esses cílios longos são grossos e compridos para nos proteger dos ventos que existem no deserto e da areia, para que nós tenhamos a visão normal. É por esse motivo que nós temos, e nos ajudam na proteção dos olhos, é claro. Tá bom, mãe, concordo plenamente. Então a córcova é para armazenar água. As pernas longas, nossa, é para enfrentar a areia do deserto. Muito bem. E os cílios para nos proteger e nos dar segurança. Então, mamãe, a senhora pode me responder o que nós estamos fazendo aqui no zoológico?
Isso nos demonstra a conclusão seguinte: ficar preso a velhos dogmas, não inovar é sinônimo de comodismo. Ser livre é ser ousado e responsável. Planeje cada passo e mova-se. Todos estão fazendo isso. Todos. Se não avançar, ficará preso como o camelo com seus recursos e energias desperdiçados. Sua empresa não é um deserto, muito menos um zoológico, porque você está nela. Não esqueça nunca, habilidade, conhecimento, capacidade, experiência só são úteis se você estiver no lugar certo. De que valem as corcovas, os cílios e as pernas se você não está no deserto? Exatamente. Então é o mesmo caso. Tudo isso para o empresário, dentro da área de gestão de negócios, ele pode ter todas as condições, mas ele tem que estar no lugar certo, com a planificação de gestor certa, no momento exato, para enfrentar a concorrência, que não é fácil no mercado atual. Temos mais um, professor? Temos. Vamos lá. Tragédia familiar. Tragédia familiar. A família comia tranquilamente quando de repente a filha de 10 anos chegou e disse assim: tenho uma má notícia, não sou mais virgem. Meu Deus. 10 anos. 10 anos de idade. Começou a chorar, visivelmente alterada, com a mão no rosto, envergonhada. Foi um silêncio sepulcral. Até que o marido disse: viu só? Isso é culpa tua. Como sempre. Isso é culpa tua. Posso se vestir como uma barata e ficar toda exibida para aí? É esse o exemplo que dá para tua filha. Não é possível isso. E a outra filha de 25 anos, ele apontou o pai: se você fica de agarramento aí na sala, é o que acontece com o teu namorado. Esse é o exemplo que dá para tua filha. E você nem me fala, rapaz. Você é um rapaz que não merece a minha confiança. E a criança chorando. A mãe não aguenta mais e sai. Diz assim: filha, por favor, filha, como que isso aconteceu? A filha chegou calmamente, assim, soluçando o menino assim: mãe, a professora me tirou do presépio, agora você é a vaquinha, a virgem vai ser a minha amiga Elizabeth. É comunicação de novo a lição. Comunicação a lição. Olha o estrago que ela fez. Em sua empresa, deixe seu funcionário ou gerente expor seu problema ou do departamento até o final. Até o final. Até o final. Essa é uma máxima, queridos estudantes, que ela é excepcional. Nunca interrompa alguém sem concluir seu pensamento. Conclusões precipitadas levam o empresário a tomar decisões erradas. Cada ação gera uma reação, igual ao contrário. É a lei da física. Exposições confusas, sem base, dados ou informações concretas, pode gerar um mal-estar, desconforto e injustiça. Procure fundamentar de qualquer abordagem para evitar relações que possam piorar a situação. A questão é como solucionar e não agravar. Então nós aprendemos com um caso desse dentro da empresa, e isso é muito normal. A pessoa transmite, a pessoa quer falar algo, ele não quer saber, já vai cortando, diz: não, o problema é esse, é porque ele é o gerente, ele é o líder, ele sabe tudo. Errado. Nós devemos, sempre costumo dizer que dentro de uma empresa, se o gestor for uma pessoa realmente que tem uma visão mais ampla, ele pode fazer junto à equipe especializada todo o plano de trabalho. Está com seu gerente, seu subgerente, com seus supervisores departamentais. Mas se ele for inteligente, ele vai lá no fundo da fábrica, ele vai lá, pega uma pessoa antiga na empresa, que não tem cargo algum, e traz para uma reunião na sala dele a sós. Seu Luiz, como é que vai, senhor? Pô, o senhor está com 17 anos de empresa, e eu vejo o senhor sempre por aqui e tudo mais. Está tudo em ordem? Tudo bem, funcionário. Eu estou lhe chamando aqui porque o senhor é uma pessoa que me merece confiança. Me diga uma coisa, o que o senhor acha dessa ou daquela ideia?
esta pessoa humilde, que está há 17 anos da empresa, que não tem cargo nenhum, vai transmitir a opinião dele. E como esse, mais 2 ou 3 funcionários. E esse gestor inteligente vai captar soluções extraordinárias pela experiência vivida de quem observa e não tem cargo nenhum relevante dentro da empresa. Muito bem. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para a gente lá. poder potencializar o nosso tempo. O Guilherme, também da curso de graduação presencial. Obrigado, Guilherme. Como eu, gestor, mantenho e faço uma gestão com bom humor diante de profissionais tão pouco comprometidos com as suas funções? E como é que ele, gestor, vai conseguir estabelecer esse ambiente agradável e tal, se os colaboradores que o cercam não têm um comprometimento devido? Guilherme, você colocou justamente uma pincelada em algo que no decorrer do nosso bate-papo tremendamente agradável com vocês, eu citei em entrelinhas, que é justamente profissionais tão pouco comprometidos com suas funções. Isso é normal nos dias atuais. Nós observamos que tem profissionais que, assim, é impressionante, o problema de emprego está difícil. Existe uma falta. Eu me formei, eu me doutorei, eu fiz isso, fiz aquilo, fiquei 6 meses numa empresa, hoje eu estou desempregado, eu não sei. Você botou o foco exato da questão. Profissionais tão pouco comprometidos. O que falta dentro da gestão é justamente manter o foco nos objetivos da empresa, desenvolver toda a planificação que tem essa empresa e esse departamental, que ele é gestor, ter a forma tranquila de ir e vir junto a seus colaboradores, esse gestor, ter a facilidade de comunicação com muito humor, com muita tranquilidade, com muito bom relacionamento junto a seus colaboradores, e ele justamente vai chegar a uma ótima gestão. Então, como gestor, eu mantenho e passo uma gestão com bom humor. Como você faz isso? É simples. Primeiro lugar, você tem de buscar o comprometimento. E justamente esse comprometimento você pode conseguir através de um bom relacionamento. O ponto básico do bom humor para um gestor está em se relacionar bem. Ele tem de dar o exemplo. Ele, como líder, tem de passar a ser gentil, atencioso, e não com isso não quer dizer desrespeitoso. Ele pode ser tremendamente acessível, buscar a simpatia de cada colaborador e implantar o bom humor com a maior tranquilidade possível. Essa é a minha opinião. Vamos seguindo com mais um case. Agora tem um aí, a logomarca, o próximo case que o professor Maurício traz para a gente. Acredito eu, né? Estamos próximos do encerramento aí, mas Muito temos bem. tempo ainda. Veio mais perguntas? Mais perguntas aqui, Então mais algum vamos... comentário. Vamos lá, mas vamos para esse case, depois a gente finaliza aqui. O marido está assistindo o jogo de futebol quando sua mulher interrompe. Querido, por favor, a tampa da geladeira está trancando e não consegue fechar. Tu poderia arrumar? Ele chegou tranquilamente e virou para ela assim: pô, bem, olha aqui na minha testa se por acaso tem a logomarca da Brastemp. Não vou arrumar nada, deixa eu ver o meu jogo aqui. Pegou mais uma cerveja. Daqui a pouco chega: querido, a luz da área na entrada da casa está queimada, tu não poderia trocar? Pô, bem, por acaso eu tenho a logomarca aqui, ó, da Philips? Qual é a tua? Não vou trocar lâmpada nenhuma. Deixa eu ver meu jogo. Ela volta daqui a pouco e diz assim: querido, meu carro está na entrada da garagem. Compreende? Não sei, parou, desligou, não pega mais, não tem maneira de pegar. Olha aqui, querida, tu quer parar? Eu quero tomar aqui a minha cerveja, ver o meu jogo. Eu tenho, por acaso, o logotipo da Fiat aqui para resolver o teu problema? Não, você está me incomodando, eu vou embora. Desligou a televisão, saiu, vou para um bar. E foi para o bar.
Passado algum tempo, ele disse, pô, mas eu fui grosso com a minha esposa. Eu poderia dizer que não poderia fazer, que está assistindo o jogo ou qualquer coisa assim, mas eu fui um pouco grosso. Isso depois de 1h30, 2. Voltou para casa. Quando ele está chegando em casa, a luz estava acesa da entrada de casa. E o carro já, o Fiat já não estava mais na entrada da garagem, já estava lá dentro. Aí ele entrou assim, meu bem, tudo em ordem? Ela, tudo em ordem. Ele foi lá, puxou a porta da geladeira, funcionando bem. Mas o que houve aqui? Disse, não, meu bem, foi o seguinte, né? O que aconteceu é que quando você saiu, eu fiquei na porta da casa, me sentei ali e comecei a chorar, né? Você foi muito grosso comigo, eu fiquei chorando. Aí passou um rapaz, seus 25 anos, loiro, olhos azuis, atleta, e perguntou por que eu estava chorando. Aí eu disse para ele, contei a história, como você me fez. Aí ele me fez uma proposta. Bom, eu faço o seguinte, eu resolvo o problema da luz e você tem duas opiniões. Ou você transa comigo, ou faz um bolo para mim. Eu gosto muito de bolo. Aí o marido, claro, e que bolo tu fizeste para ele? Aí a mulher olhou bem para ele, mas para bem. Olha para mim se eu tenho a logomarca da farinha Dona Benta aqui na testa. Então, a resposta, né, em cima. A altura. A altura. Ou seja, conclusão. Quando você não dá a resposta que o cliente espera, ele procura outro fornecedor. Isso é claro, é objetivo, é seguro. A qualidade do atendimento ou do serviço prestado é o diferencial. Cliente perdido só retorna se for recompensado ou se a concorrência for pior. E o detalhe importante desse case, marca que não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Então, realmente, pessoal, esse é o que nós podemos observar dentro da gestão de negócio, dentro de um case desse. Vamos a mais duas perguntas que chegaram para a gente agora, do Eduardo de Laguna. Como é possível lidar com um colega de trabalho petulante e teimoso e ainda assim agir com relação a ele com bom humor? Uma pergunta mais ou menos parecida que o Luiz Carlos Prates me fez. Como lidar com um colega de trabalho petulante, teimoso, com bom humor? Eduardo, parece um problema. Da maneira que você coloca, parece um problema. Mas observe bem. Será que a tua maneira de lidar não motiva o teu colega? Ele já é petulante e tem mau humor. Mas será que com isso, você sem observar, você também não transmite? Você já pensou se você mudar? Você ser o bem-humorado da empresa. Você ser a pessoa alegre. Você passa a ser o descontraído da equipe. E você transmite a todos os demais colegas. Você estará angariando uns 100 números contra esta pessoa que aos poucos vai começar a observar. Mas sabe que o Eduardo não é isso que... Não é por aí. Pô, Eduardo, tudo bem com você? Você vai sentir o contrário. Você não pode realmente entrar nesse colega. Você não pode bater de frente com ele, porque você é superior. Porque uma pessoa que trata os colegas da maneira que este trata, ele é inferior, naturalmente inferior. E se você tiver um pouco de tato profissional, você vai ser o simpático, você vai ser o garoto de bom humor, mas desviando, tratando os demais, e com isso você vai buscá-lo para junto de você. Bom, nós estamos nos aproximando do final, mas dá tempo ainda para a pergunta do Altair, aqui de São Francisco de Paula. Altair está nos assistindo do vizinho estado do Rio Grande do Sul, né? Qual é o limite do humor no ambiente de negócio? E eu acho que tem a ver também com a pergunta que chegamos agora há pouco, né? Quer dizer, qual é a diferença entre você tratar com humor e ser jocoso, ou ser, enfim, irritante às vezes até? Existe um limite para poder... Professor Áureo, em primeiro lugar, uma mensagem de São Francisco de Paula, que realmente é uma cidade muito agradável, onde eu tenho relacionamento e amizade com familiares, pessoas de família de São Francisco, e é uma terra muito bonita mesmo, e próxima ao grande
Taimbezinho, né? Canyon, né? O Canyon, maravilhoso. Qual é o limite do humor no ambiente de negócio? Muito boa pergunta, muito bem posicionada. Você não pode ser uma pessoa que chega dando risada, contando piadas, contando anedotas, se achando o big boss da situação, em absoluto. Inoportuno. Inoportuno, é o termo mais correto. Eu posso dizer a você, Eduardo, que nós realmente, você pode trabalhar com o bom humor praticando a respeitabilidade. O fato de um colega ou de um gestor que ocupa um cargo de liderança, compreende? Ter momentos de piadas, de cases, como eu estou contando aqui, ele só traz para si equipe. Pode estar certo disso. Agrega as pessoas. Agrega as pessoas. Ele passa a ser um agregador. Mas ele tem um limite. Ele não pode chegar, por causa de toda essa liberdade, contando piadas do papagaio e tudo mais. Tem o seu momento. E não é na empresa. Em absurdo. Em absoluto. Eu sempre digo que o principal, e aí entra inclusive o setor do marketing pessoal, inserido no marketing pessoal, que a pessoa que quer ter um bom relacionamento, ele quer se auto-vender, se auto-promocionar, fazer a sua promoção pessoal, observe bem, ele tem, em primeiro lugar, saber utilizar, responder a todos, olha bem, responder a todos chamados de telefones que ele tenha, no momento oportuno ele dar a resposta. Um ponto. Segundo lugar, responder todos os e-mails com satisfação, com alegria e não usar o e-mail para correntes ou tipo de piadas. É a sua área de marketing pessoal. Mas, se ele souber também dosar o seu humor dentro de uma alegria descontraída, e para isso nós temos, eu cito sempre, não adianta, Max Guerin, porque realmente ele trata dessa maneira. Se pegar um livro dele, ele usa todas as soluções de problemas corporativos dentro de uma piada ou dentro de um humor. Ora, se um papa da comunicação como ele é, uma sumidade que nós temos, trata dessa maneira, e é uma pessoa que dá uma consultoria para as maiores empresas do país, é porque ele tem cases próprios, de vivência própria, que demonstram que podemos fazer o bom humor dentro da empresa, um ambiente altamente, diríamos assim, saudável, com a respeitabilidade necessária. Muito bem, professor, para a gente ir encaminhando o encerramento aqui dessa teleconferência, temos ainda mais um case que fecha essa nossa apresentação. Como é que estamos aí? Vamos ver como é que está. Eu poderia dizer essa aqui, que vizinho é uma... Pode voltar o... Olha bem, vizinho eu sou obrigado a colocar porque subentende, certo? Certo. O sujeito foi visitar na UTI, observa bem, um vizinho japonês. É vizinho dele, ele foi lá visitar com a maior tranquilidade, viu? Estava lá o coitado do japonês todo entubado, cheio de problemas, nem falava. Ele ficou ali no lado, prestando a solidariedade dele e tudo mais. Em dado momento, ele só ouviu o vizinho japonês dizer assim, ó, Sasu daku da kara, ayotore bakayo. E morreu. Ele saiu, entrou os médicos correndo e tudo mais, ficou apavorado com aquilo, saiu. Ficou triste porque ele assistiu àquela situação. Passado a missa, 7º dia, ele não pôde se conter e foi lá, terminada a missa, foi lá e chamou. Dona Fumiko, observa bem, o meu amigo, antes de morrer, me disse umas palavras, eu gostaria de saber o que se trata. Ele disse, Sanso no kuda karo ayotore baka yaro. A senhora pode dizer o que isso quer dizer? Ela ficou estarrecida, olhando para ele e disse assim, tira o pé da mangueirinha de oxigênio, seu filho da...
Foi isso que ele disse. O cara estava com o pé na mangueirinha e terminou matando o amigo. O que nós concluímos de aprendizado com a piada dessa? Essa historinha tem muito a ver com um gestor de negócio. Simpáticos, bem vestidos, galanteadores, sempre com uma piadinha a contar, e tem plena convicção de que, com seu charme, secretária alguma será capaz de barrá-lo quando uma visita que, por este ou aquele motivo, não agendou com o cliente. Mas muitas e muitas vezes sua insistência e mesmo o efeito da mangueirinha, dá o mesmo efeito da mangueirinha. Ele está, sem notar, matando seu trânsito pelaquela empresa. Simpatia sempre, persistência sempre, profissionalismo sempre, sempre e sempre. Ok, infelizmente a gente não conseguiu chegar ao final, mas como normalmente fazemos, e se o professor Maurício autorizar, todo esse material será disponibilizado depois no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão. Mas será uma honra para mim. Para que os nossos alunos possam acompanhar na íntegra, com um pouquinho mais de calma, porque aqui a gente tenta intercalar, obviamente, com a participação dos alunos, com essas perguntas. E antes da gente encerrar mais essa teleconferência, mais um minutinho aí para o professor Maurício Albuquerque encerrar essa participação, essa palestra sobre gestão de negócios com muito humor. O que eu quero dizer a todos vocês, em primeiro lugar, agradecer a oficina de gestão, o atendimento à professora Maria Aparecida, que foi de uma gentileza enorme. A você, Áureo, a tua gentileza como comunicador e experiência, que é um aprendizado para todos nós. Muito obrigado. E dizer a vocês que eu me encontro sempre à disposição. A nossa UFSC, sempre que tiver a oportunidade de me chamar, eu voltarei aqui com o maior prazer. E dizer a vocês, alunos, que a minha intenção foi de ser útil, mostrando a vocês que o trabalho não é escravidão. O trabalho pode ser desenvolvido em gestão de negócios com muita alegria, com muita descontração e, enfim, com muita facilidade, desde que cada um tenha a sua responsabilidade, sua iniciativa própria e tenha a capacidade de conduzir seu dia a dia de trabalho com a performance de tranquilidade e bom humor. No mercado de extrema competitividade, não se concebe que na área de gestão de negócio de uma empresa, essa é a última a saber do que ela ocorre, ou variações ou flutuações da concorrência dos clientes. A atualização na gestão de negócios é tudo. Eu pediria que colocasse o slide 21, se fosse possível. Ver se a gente consegue retornar lá no retornar slide 21, que é o slide 21, o fecho aqui que é o fecho, conversa por favor, do Maurício com vocês. Vamos ver se a gente tem condição de recuperar. É esse aí. É. Charles Chaplin já dizia: o bom humor está um degrau acima da inteligência. E eu costumo dizer que sorria, é de graça e traz um resultado enorme. Uma boa noite a vocês, muito obrigado, e eu me encontro sempre à disposição da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Obrigado, Maurício, viu? muito obrigado também pela prazer. agradável conversa aqui, pelos exemplos jocosos, engraçados, divertidos, mas todos eles com essa conexão, com essa ligação com atividades nossas, em todos os níveis de gestão do nosso cotidiano. E assim a gente termina mais essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Na íntegra você pode assistir novamente no